almoço? É porque hoje em dia é difícil distinguir, né? Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa Podcast. Hoje recebendo um convidado muito especial, ele que tem uma história brilhante na comunicação, uma história brilhante na nossa cidade e com 80 anos tem muito a contar. Seja bem-vindo aos estúdios da TV Câmara, Paulo Brito, jornalista, professor e um grande amante das histórias da nossa cidade. Esquecesse duas coisas. Primeiro que muito. Né? E outra coisa, esquecesse que eu sou teu amigo, cara. Grande que amigo. A coisa mais importante, por isso que eu estou aqui, eu sou teu amigo. Somos amigos. Aí somos amigos. Não só amigo, um grande conselheiro. Na verdade, se a gente for buscar um umbigo lá, o primeiro umbigo nosso, tá perto, né? Canasvieira com Ponta Grossa. São José da Ponta Grossa. Isso. Hoje Praia do Forte. Então... Não, na verdade eu acabei descobrindo que Ponta Grossa é aquele Pontal da Daniela. Isso. O Pontal da Daniela é a Ponta Grossa. A Ponta Grossa. E eu achava que era ali onde é o forte. E hoje lá tem muito turista até internacional, tem um hotel internacional, né? Na Praia do Forte. Então, Sim. Hoje tem um caráter internacional. Paulo Brito, primeira pergunta que eu lhe faço nesse programa que vai ficar gravado para os anais da história, não só da Câmara Municipal, mas da cidade. A gente sabe que você atua no esporte. Como é que o esporte entrou na tua vida? No jornalismo ou na pessoa? Vou te falar do primeiro como atleta. Primeira né? pessoa, tá? Na pessoa. Quando, na infância, Sim. quase na adolescência, eu morava perto do jardim da Avenida Ercílio Luz. Chama-se Oliveira Belo. E na época, só tinha um busto do Olavo Bilac. Ama com fé e orgulho a terra em que nascesse. Está escrito até hoje. E o resto tudo era barro. Não tinha nada. Chão batido. E aí a gente jogava futebol por ali. Com o Roberto, com o Nilton César Vieira, com o Nilton César Vieira, o Nilton César Poeta, com o Heraldo, com o filho do seu Procópio. Nós jogávamos futebol ali. Um dia, no final de semana, a avó do Heraldo reuniu as senhoras que moravam perto na frente da praça e plantou árvore, tudo quanto é lugar, acabou com o nosso campo de futebol. Coincidiu que a minha família, que vivia de aluguel, foi morar na frente da FAC, na Ercílio Luz, bem em frente da FAC, Federação Atlética Catarinense. Ali tinha um ginásio, que na época era descoberto, de madeira. E morando ali na frente, o que eu podia fazer? O meu pátio de brinquedo passou a ser a FAC. E aí eu atravessava o rio por cima de um cano de água, para não ter que dar a volta, né, pela Pedreira, nem pela General Bittencourt, nem pela Tiradentes. Eu atravessava ali, era bem em frente de casa, saía no portão. E ali eu ia brincar de vôlei e basquete. E eu acabei me optando pelo basquete. Apesar de não ter sido um belo jogador, mas eu convivi com eles a vida toda e passei a gostar de basquete e acompanhar o basquete. E onde eles iam jogar, eu ia junto com um amigo. E aí o basquete acabou entrando na minha vida. Já o esporte na minha vida aconteceu em 1971, em agosto de 71, quando o Enio Melo, um cronista esportivo gaúcho muito referendado, resolveu recuperar o setor de esporte da Rádio Farroupilha, que era uma imensidão. Eu lembro que o meu avô, quando era criança, eu tinha 10, 8 anos, escutava o programa Rodeio Coringa, patrocinado pelo Brinco Coringa. E a Rádio Farroupilha era escutada no Brasil todo, no mundo todo, porque tinha um canal exclusivo internacional, que hoje é da Rádio Gaúcha. E aí ele foi lá na faculdade e convidou umas pessoas. Isso em Porto Alegre já? Isso já em Porto Alegre, estava estudando jornalismo. Que você foi morar lá porque aqui não tinha? Não. Aí depois nós chegamos lá. Aí ele pegou no convidou, eu fui para lá. E aí chegou lá e disse, tu vai fazer esporte, tu vai fazer apresentação de programa, tu vai fazer repórter de campo, tu vai editar programa e tu vai ser comentarista. Eu? Mas eu não entendo nada de futebol. Não tem problema que eu passo contigo a semana toda, eu te ensino como é que é. Aí me levava a um jogo de futebol com um gravador e me ensinava, faz assim. Fecha os olhos e comenta o intervalo. O que é que tu viu, o que é que tu não viu. Eu vi que tu é bom observador, então tu vai anotando no papel depois. E foi assim que eu virei comentarista de futebol em rádio, de futebol.
E quando eu tirei férias em 71, no último ano da faculdade, eu fui procurar um amigo, Schneider, que era, na época, correspondente da TV Coligadas, aqui na Praça 15, no edifício João Moritz. E cheguei lá, o Schneider não estava mais e a TV Coligadas não era só Base TV, era jornal também. Tinha criado, em setembro de 1971, o Jornal de Santa Catarina. E aí eu descobri que o Mário Medalha estava lá, que era meu amigo da faculdade. Conheci o Canites, conheci o Derbal, conheci o Zé Acácio, conheci o Scalco, que era um fotógrafo que depois virou um fotógrafo mundial, né, de fama mundial. E aí o que eu faço, o que eu não faço? Eu peguei o jornal, a última página do Jornal de Santa Catarina, vou repetir, a última página do Jornal de Santa Catarina, que era esporte, era Flamengo, Fluminense, Vasco, América, Bangu, não tinha nada de Avaí nem Figueirense. Botafogo também, não citasse Botafogo. Tá, o Botafogo também, mas o Botafogo está embaixo agora. Tá. Aí Avaí e o Botafogo perdeu seus porta-vozes, né? Sandro Moreira, Odemário Tronguinhon e Armando Nogueira. Eram os porta-vozes. Você lembra disso? Lembro. Aí não falava de Avaí, Figueirense, América, Palmeiras, nem o Olímpico lá de Blumenau, não falavam nada. Aí eu liguei pro chefe, que era o Fedrizzi, que tinha sido professor lá no curso. O nome do jornal, Jornal Santa Catarina, está escrito aqui embaixo. Não está escrito Blumenau, 1º de setembro, está escrito Santa Catarina, 1º de setembro. Não é um jornal para integrar. Como é que o senhor fala futebol? Porque nós fizemos uma pesquisa aqui. Mas se fizer pesquisa em Blumenau, eles só vão dar Vasco, Flamengo e Fluminense. Mas tem time, tem história, só procurar. Aí eu peguei e comecei a fazer um monte de matéria. Aí entrevistei o Berdan, que estava de férias. Fui atrás do que estava fazendo o Avaí, o Figueirense. Aproveitei o Luiz Henrique que estava aí. Também fiz a matéria com o Luiz Henrique, meti um pouco de futebol no meio na época. E... Qual Luiz Henrique? O Luiz Henrique Rosa. Ah, o Rosa. Tinha voltado de Nova York. Sim. E aí o jornal, eu fiz um monte de matéria de Mário Medalha. Quando eu voltei, formado, na verdade não fui formado. Foi assim, ó. Isso foi em dezembro de 1971, tá? Aí eu voltei para Porto Alegre para completar o último ano, que é 1972, quando eu me formei. Quando chegou em maio, junho, o Mário me ligou. Eu estava trabalhando numa secretaria de comércio, indústria e comércio do governo, lá, fazendo estágio, para poder pagar as contas lá e comer. Sim. Aí o Mário disse, ó, eu quero te convidar para vir trabalhar no Estado. Como no Estado? Você está trabalhando na Santa Catarina? Não, Preto. Eles me convidaram para vir para cá, estão me pagando mais a vir para cá, quero te convidar. Eu só tenho um repórter, quero outro, quero que tu venha trabalhar comigo. Mas o Canites, quando eu fui embora, eu combinei contigo e com o Canites que eu tinha que dar a primeira palavra para o Canites. Eu tinha que me oferecer R$1.000 por mês. Aí eu falei, Canites, quanto é que ele ofereceu? R$1.000. Eu te dou 1.200 e vem para cá. Aí foi que eu vim para cá, 1.200. Eu tinha que cobrir Secretaria da Fazenda e liderança do MDB, tá? Na primeira entrevista que eu tive com o Sérgio Show de Resende, nós brigamos. Ele me chamou de petulante, até hoje, era amigo da minha irmã, amiga da família. E no MDB, o Soares, o Juarez Soares, Juarez Furtado, era o líder, era deputado do MDB, eleito por lá. Veio uma conversinha assim, eu fiquei meio... Achei que ele estava querendo me conversar, larguei de mão, aí o candidato fica só cumprindo Avaí e Figueirense. Aí foi aí que eu entrei. Aí depois veio convite para trabalhar com o Zigueli, na Diário da Manhã, porque o Zigueli trabalhava no jornal também. Adolfo Zigueli. Aí depois o Brígido Silva e o Nilton César Viegas ficaram proibidos de trabalhar em rádio, porque eles eram funcionário público e veio uma lei que eles tinham que ser exclusivo. Aí foi o Miguel me convidou para ir lá para a Rádio Jornal Verdade. Aí eu fiquei popular. É uma história longa, tá? A vida é popular, aí fiquei para lá, para cá, mas eu não queria rádio, eu queria só jornal, mas o rádio na época não era valorizado e a TV muito menos, na época. Mas aí a gente vai evoluindo, tudo vai evoluindo, eu acabei entrando nisso aí. O futebol não sabia nada, o basquete é a minha paixão até hoje, tanto que agora, dia 1º, tem a reunião dos velhos jogadores de basquete e dos novos, se reúne todo ano. Dos velhos ainda os vivos. Tudo está com 80 anos, né? Acho que o mais velho é o Dobbs, tem 82, acho. Muitos já se foram. Da natureza, né? Por isso que o esporte entrou na minha vida.
e o futebol, ou seja, Havaí e Figueirense. Tem Havaí e Figueirense na idade de adolescência. Eu era amigo do Zé Bia, do Batista Barreto, do Xandoca, ele é irmão. E o Tulo Cavalazzi, o velho, é casado com a irmã do Batista e do Xandoca. E o Zé Bia era da turma, os 4. E aí, quando o Miltinho começou a jogar, o Pitanha começou a jogar, aí nós íamos tudo lá para casa do Túlio e lá fica esperando a turma que, eu não sei se tu deve conhecer, ou pelo menos se for lá perguntar no teu morro onde tu cresceu, tu vai encontrar o Beto Bandeira, o irmão dele, o Malhado, o China, o Poli, o Paladino, o pai do delegado aí. Do promotor? O promotor, né, delegado. O Paladino. 2 promotores, né? São 2 irmãos, Daniel e Eduardo. Aí o Paladino, o pai dele, né? Que era desembargador. O Poli, o que mais? O Roberto Vaz. Mais, sei lá, a turma toda. Aí eles esperavam todo esse pessoal aqui, mais nós 4, para entrar, para ficar torcendo pelo... Quando ele dizia que a turma dele estava lá no livro, no sexto lesse, ele dizia, esse cara começava, a minha turma estava de perna na saída. Era o nosso, pô. Entendi. Mas nós não ia pegar ninguém. Ô Brito, e como foi o início da tua vida no norte da ilha? Né? Com os teus pais, irmãos, família Brito tradicional do norte da ilha, enfim. Bom, seguinte, a minha família, eu vou enumerar, Xavier, é Cunha, é Brito, é Sardá, é Pereira e é Souza. Sou primo do Edson, sabia? O Edson Roberto? O meu avô Edson Roberto, o presidente do futebol feminino? Isso. Do Havaí feminino? O meu avô era cunhado... Não, meu avô, deixa eu ver. O meu avô era primo do pai do Edson, tá? Seu Brás. Morreu agora, Seu Brás, isso. Não, esse foi o pai dele. Pai dele morreu agora. Avô dele, seu Brás. A igreja lá da Voz Pequena, o nome de São Brás, é homenagem ao avô dele. São Brás, é isso aí. Então a família toda de lá nasceu tudo lá. Só que o meu pai veio trabalhar na cidade porque ele tinha um tio chamado Quidoca, o Clídio Pereira, prócer da UDN, que tinha um café. E os primos, o Max, o Aldo, o Nelinho, o Nelito, tudo já estava aqui, tudo Pereira, tá? Meu pai Pereira. E aí ele veio para cá. Só que ele viu que sendo gerente do café do tio Quidoca, porque o filho do tio Quidoca não trabalhava no café, então ele começou a ver, então não tem futuro aqui. Aí ele aprendeu rádio e telegrafia com o pai do Picolé, o pai do Jorge Peixoto, seu Bias. E aí tentou entrar no Correio. Fez concurso para o Correio. Correio Brasil. Eram 4 candidatos, mas já estava marcado. Porque os 2 que tiraram em primeiro lugar, tiraram a mesma nota, 9,9, a banca examinadora eliminou os 2 porque eles cometeram o mesmo erro. E aí presumiram que os 2 tinham colado um do outro, né? Aqui nada, foi coincidência. Aí eu disse, pai, isso aí já estava marcado. Quem ia entrar, entendeu? Aí ele entrou no navio. Aí no navio levou a família para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós ficamos 5 anos. Eu me lembro que eu voltava de 2 em 2 anos do Rio de Janeiro. E a minha mãe era para Canasvieiras. E não sei se tu sabe, lá da Rua Velha até a igreja, às vezes lá embaixo na praia, onde morava minha bisavó, ela vinha comigo de mão dada e entrava em tudo quanto é casa, assim como se fosse um cavalo de padeiro. E aí era tia daqui, tia dali, primo daqui, primo dali, primo daqui. Isso 2 vezes. Até que em 51, 52, o navio que o pai trabalhava veio pegar carvão em Imbituba. Então, para minha mãe, era melhor em Imbituba, que meu pai vinha e ficava mais tempo aqui, do que no Rio de Janeiro, porque o navio ia ficar em Angra dos Reis, mais do afastado. Angra dos Reis até chegar no Rio de Janeiro, até aquela história do meu pai. E tinha um detalhe, que o navio, como lá em Imbituba bate muito vento, o navio não podia ficar fundeado lá. Sim. Só tinha uma vaga para um navio, o navio tinha que sair e entrar o outro. Senão dava na praia, como tem um monte lá de navio. Sim, tem um monte. É um cemitério. Então, sabe onde é que fundeava o navio, esperar? Na Canasvieiras. Aí o tio Joca ia buscar o pai no navio. Legal, hein? Tá engraçado que um dia trouxe um piloto baixinho, um pouquinho maior do que o Daniel,
o Meleci Bassa, e chegou lá, se apaixonou por uma prima da minha mãe e casaram e foi embora para Santos. E no Rio, como é que foi essa experiência? No Rio... Morasse onde? O que vivesse? Não, no Rio, o que visse? meu pai comprou uma... Minha mãe queria morar em Copacabana, naquele tempo era... Não era nem a moda, nem o que é hoje, tá? Copacabana era um bairro, um subúrbio. Não tinha túnel. Tu tinha que ir pelo morro sair no Leme, lá. Sim. Tá? Ou então tu dá a volta lá pela lagoa, lá. Isso. Tá? Aí meu pai pegou e disse que era muito longe. Aí acabou comprando uma casa lá, em Vicente Carvalho, numa vila chamada Vila Cosmo. Eu fui lá depois de 60 anos. Aí não encontrei um cidadão vivo daquele tempo. Não encontrei nenhum colega de colégio, não encontrei ninguém de colégio. Mas encontrei o seu Zé Dias. E parece que o pai do Romário morou lá perto. E para quem não sabe, a Vila Cosme fica no pé do Morro do Juramento. Sim. Só que é cortado hoje em dia pela Avenida Martin Luther King, que na época era a Avenida Automóvel Clube do Brasil, e no meio da avenida passa um trilho de trem. Então aí eu morei ali durante 5 anos. Fui estudar lá, tinha um amigo, Carlos Alberto, que era filho do seu Zé Dias. Uma vida que até os 10 anos de idade tem pouca lembrança. Lembrança? Pouca. Tem uns vazios assim, né? Meu tio chegando, meus primos visitando a minha família. Mas tem uma história fantástica que é do cara com sotaque de alemão, que aparecia lá em casa uma vez por mês, a minha mãe me dava café, e toda vez que ele ia embora, minha mãe ficava chorando. Isso é uma história que precisava de 2 dias para contar. Imagina. Tá? Marcante? Isso. Marcante. Porque a história foi revivida muitos anos depois, quando eu cheguei em casa, minha mãe, meu pai e minha irmã estavam vendo o filme A Lista de Schindler, e no final da Lista de Schindler aparece os sobreviventes do Holocausto, e de repente a mãe pula da cadeira. Oh, o seu Carlos! Ele era um sobrevivente. Aí eu entendi por que ela ficava chorando e quem era o seu Carlos. Que história, hein? Tá? Que história. Aí tu vai entender quem é o seu Carlos. Que história. Bom, Brito, já que a gente tá falando de família, né? Falamos um pouco da dona Zezé, do teu pai, da infância, da ida para o Rio de Janeiro, de ir morar no coração da cidade. Mas foi lá no Rio Grande do Sul, nas suas andanças, que nasceram seus filhos, Rafael e Daniel. Não, nasceram aqui. Mas foram para lá. Não, eu casei com a gaúcha. Com a gaúcha. Mas o Bion, eu morei no Rio de Janeiro, mas eu adorava ver o meu tio Dário puxar uma carreta de boi. Eu adorava o tio Neri ir buscar as vacas no pasto e voltar nas pastas. Eu ganhei uma cabrita. Quando nas férias seguintes eu voltei, a cabrita fugiu. Aí 3 dias depois mataram um porco, aí eu descobri que a cabrita não tinha fugido, entendeu? Quando eu vi o porco pendurado na árvore e eles escaneando o porco, aí eu lembrei que a cabrita não. Mas depois, por causa da asma, eu tive que ir para Canasveira, para beira da praia, né? Porque quem era asmático naquele tempo tinha que... Né? Morar perto do mar, né? Perto do mar. E aí foi onde eu gostei. Aí eu gostava do Martinho, que tinha uma carroça para sair para vender peixe, eu junto com ele, ou puxar rede, ou andar de barco. Tem outra brincadeira. Voltamos. Eu fui estudar em Porto Alegre, por acaso. Porque, na verdade, o meu sonho, quando terminei o curso secundário, era fazer medicina. Você tinha a opção, naquele tempo, de fazer medicina, que era a minha turma de científico, fazer engenharia. Né? Ou seja, engenharia é uma coisa, estudar matemática é uma coisa muito difícil para nós, aquelas coisas. Mas teve alguns que foram para lá. E aí eu tinha uma turma que todo mundo foi fazer medicina, inclusive os guris que vieram do interior fazer o último ano aqui. Sim. Fazer medicina. Eu fiz medicina e rodei. Até hoje eu tenho uma desconfiança de que, naquele tempo também, os filhos de médicos que vinham do interior tinham preferência. Porque eles imaginavam, presumiu, que o filho do médico lá de Curitibanos, quando se formasse, voltasse para Curitibanos. Porque o pai ficava velho. Sim. Porque naquele tempo tinha poucos médicos no interior. Sim. Então, e a política da Faculdade de Medicina estava certa, porque em Florianópolis já tinha o suficiente. Achavam que já tinha o suficiente. Sim. E aí eu acho que eles tinham preferência. E os filhos de médicos daqui também tinham preferência, acho.
que era mais fácil para se tornar médico, sendo filho de médico. Porque já tinha livro, já tinha cultura, já tinha... Sabe, era mais fácil. Eu acho que era, na época, era diferente de hoje. Bom, aí eu fui convidado pelo Isidoro e o Papão, o irmão do Luiz Carlos, para fazer um concurso para ir trabalhar na Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Estava sendo criado a Centrais Elétricas de Santa Catarina e a Celesc estava encampando as companhias de energia elétrica municipais. Estava se tornando uma empresa nacional. Inclusive a Elfa foi a primeira. Sim. Depois foi encampando. E na época também já começou a funcionar a Sotelca. E a Sotelca, para distribuir a Avenida das Torres, lá no... Sim. Na Argentina, sei lá como é, tem um bairro lá onde o coisa morava, também passa os postes, as torres de transmissão. Estavam criando as subestações. E não tinha operador para esse tipo de subestação. Sim. Então a Celesc se prontificou em formar um grupo de professores que iam instruir as pessoas a serem operadores de subestação. E nós fomos para Belo Horizonte para Sete Lagoas, onde fiquei um ano todo lá. Mas na volta mudou o governo. Aí quando muda o governo, isso aqui deixa de lado, fizemos depois, isso aqui faz depois. E aí eu fiquei 6 meses. Eu, o Isidoro, o Valtric, o Papão, tem mais um? Nós 4. Sem fazer nada, cara. Numa casa na Avenida... Na Esteve Júnior, que era da antiga Elfa. Sim. E o porão era a oficina de reparo dos motores que geravam energia através do motor. Sim. Como é que chama esse troço que leva para o campo de futebol? Como é? Gerador. Gerador. Gerador de energia. Aí o Isidoro foi fazer direito, o Valtric foi fazer engenharia, o Papão foi fazer engenharia. Tinha o Zinder criou uma escola e eu saí. Aí foi que eu fui para Porto Alegre. Foi assim, ó. Não sei se você ouviu falar no bar do Seu Turibo. Atrás do Correio tinha o bar do Seu Turibo. E o Seu Turibo tinha um monte de filhos. E um deles era o João Goulart, era da minha turma. Um dia encontrei o João Goulart na frente do prédio do Epic, ali na frente da loja da Dona Luísa, do outro lado. Sim. João, o que você vai fazer? Eu estou indo para Porto Alegre fazer jornalismo. Como? Que isso? Assim, me explicou. Isso do passar no vestibular, os irmãos maristas, aqueles que cuidam do abrigo de menores, que agora estão lá na Trindade, eles dão uma bolsa de estudo. Legal. Posso ir junto? Vamos junto. Vamos junto. Na época eu andava com o Paulo Dutra, e o Paulo Dutra era do gabinete de comunicação do governo do estado. Trabalhava o Sérgio da Costa Ramos, o Tancredo, o Marcílio Medeiros, o Paulo não, que o Paulo já era secretário. Aí aquela história, eu gostei daquele negócio de jornal e tal. Aí comprei passagem, esperei o Jacques, espera aí, o João disse que é conosco. Se dou 5 minutos. Passou 5 minutos, vamos embora. Eu fui e o João não foi. Olha só. Então vê como é que é o destino da gente. Isso com quantos anos de idade? Eu já tinha perto de 22, 23, sei lá, 24, 26. Deixa eu ver, faz as contas contábeis. 72, 71, 69, 68. 68. É porque eu fiquei 3 anos sem estudar. Quando eu fui para o exército, eu parei de estudar e achei que podia ganhar a vida sem estudar e bati a cabeça na parede e voltei para estudar de novo. Foi quando eu tentei fazer medicina e não passei. Entendi. Entendeu? Aí eu fiquei 3 anos. Aí eu fui para lá, deixa eu ver. 66 eu tinha 23 anos de idade. E lá teve algumas pessoas que me ajudaram a fazer, até o vestibular, me ajudaram. O Sonaninho, o Cabreira, o Antônio Cabreira. Eu acho que o Mário Medalha está nessa turma aí também. Aquela que foi senadora, deputada, Maria, lá pelo Rio Grande do Sul. Ana Amélia Lemos? Isso, da turma do Mário Medalha. Ana Amélia Lemos. Era bem melhor do que agora. Aí
Aí eu acabei ficando lá 4 anos, aí a história já te contei, que eu vim pra cá nas férias. Sim. Aí já tinha o Jornal de Santa Catarina, já tinha TV, o Jornal Estado no ano seguinte se reformulou, aí abriu um espaço grande para a comunicação. Eu só lamento não ter trabalhado em redação. Eu trabalhei em sucursal. Em sucursal tu manda a matéria, Sim. E lá, tu não participa da edição do jornal. Naquele tempo, como é que se mandava? Naquele tempo é o seguinte, vinha um carro trazer o jornal para ser distribuído na cidade, e o carro voltava às 7 para ir para lá, levava 2 horas para chegar lá, 2 horas, 3 horas. Uhum. Aí ficava esperando o jornal rodar e trazia. Ele trazia os jornais daqui e os jornais aqui pro interior. Não era muita coisa, mas é. Como era o nome? Esqueci o nome dele. Então até às 5 da tarde tu tinha que mandar as matérias e as fotos. Tu redigia. Depois das 5 da tarde, o que tu fizesse, o que acontecia, sorteio de árbitro, por exemplo, o Tenente Cabreira, saía às 8 da noite, tu tinha que fazer 10 linhas ou 20 linhas e ligar para lá. E ligar para lá não é hoje, pegar o telefone assim e ligar. Alô, Vandrei, pode falar? Não, é assim. Tu tinha que ligar naquele macaco 8, ligar para a central. Aí uma telefonista te atendia. Aí ela te botava numa lista de espera. Jesus. Geralmente de noite não tinha muita lista de espera. Aí ela te chamava de volta. Aí tu pode falar. Lá em Blumenau tinha umas datilógrafas. Tá? As meninas datilógrafas. Ficavam numa cabine fechada, com fone no ouvido. E tu tinha que editar para elas, palavra por palavra, ponto, vírgula, interrogação e tal. Eu achei isso um absurdo. Bastava só dar as notas e entregar para algum copydesk lá e ele fazia a matéria. Pá. Não, mas ele tinha que mandar assim. Era assim que mandava. Depois veio Telex, aí já ficou mais fácil. Aí veio radiofoto, aí ficou mais fácil. Sim. Aí já não foi. As coisas foram evoluindo. Foram evoluindo até que fecharam o jornal. Fecharam tudo. Hoje não existe mais jornal, né? Vai evoluindo, aí não precisa mais nada. Não precisa nem mais ligar por como era? 102, 108? Não, 102, né? Não é 102? Telefônica? 102, né? 102. Vieram aquelas listas enormes, né? Não, Brito, e aí a gente tentei provocar o assunto aqui. Família, os filhos. Família. Aí essas histórias que são... Aí é o seguinte, lá em Porto Alegre, eu tive alguns amores, né? Um deles até hoje me toca o coração. A minha irmã até fala com ela. De vez em quando a gente se comunica. Mas por intriga de uma amiga, que eu achei que era do irmão, na época, nós rompemos e perdemos a confiança um com o outro. Depois de muito tempo, porque ela contou para minha irmã que foi uma amiga com ciúme e que ligou para minha sogra, ligou para ela dizendo que eu era casado, que eu tinha filho, parará. E ela não confiou em mim e perdeu a coisa. Podia voltar namorada e tal. Aí eu fui convidado por um amigo. A gente se reunia lá no prédio, que era um treme-treme. Eu morava num apartamento de favor com o Rogério, que era a crônia do Conjunto dos Renato, que ele saía final de semana para fazer baile no interior, que é um jogo famoso. Pô. Eu namorava num kitnet que ele dizia assim para ele, quando a gente sair de casa, nós temos que fechar a janela. Se nós chegar bêbado e tropeçar na porta, a janela estiver aberta, nós caímos lá de cima. São 17 andares, não vão sobreviver. Então, tem que estar sempre fechado essa troça. E aí, ali no moravam outras pessoas na mesma situação que a gente. Né? E tinha um dia no mês que a gente se reunia com 1 litro de refrigerante, carne moída e macarrão e comida. Numa dessa, o Aparício assim, não quer trabalhar em Capão? Porque a Sociedade de Amigos Capão na Canoa tem uma boate para filho de sócio, não é aberta ao público, só para filho de sócio, que precisa de alguém para tocar música. Mas não interessa, tu vai aprender. Aí foi a mesma coisa que eu fiz. Eu fui começar a conversar com fulano de gente. Aí conversei com o Claudinho, que trabalhava no Encoraçado Botequim. Estive lá no estúdio, os caras me deram gravação, me deram aquelas fitas rolo, aquela fita de acaico, né? Aquela fita rolo. Aí me recomendaram os livros, os discos da época. Eu me lembro que eu comprei um do Roberto Carlos, que eu tocava às vezes aquele... Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Isso fazia um sucesso, os guris gostavam para dançar bem coladinho, né? Sim. Aí eu disse, aí o Rogério, que morava comigo, disse, a filha do presidente é um pitel. Eu disse, Roberto, eu vou para lá
eu quero vadiar, jogar frescobol, estar na praia, quando não tiver que estar trabalhando no clube. Eu vou querer a filha do presidente vai dar compromisso, porra. Ah? Porque eu sou empregado, eu tenho que ir. É diferente de eu virar um vagal, né? Aí cheguei lá, arrumei umas loirinhas, fiquei. Aí na noite, o segurança estava conversando com duas gurias, eu fui lá, comecei a conversar e tal. Aí disse, eu sou a Denise, eu sou a Simone e tal. Aí eu fui, tinha que ir lá para trocar a fita. Aí eu fui lá trocar a fita. Elas foram ficar do lado do balcão ali, ficaram ali. Aí me disseram para mim que eu, para Porto Alegre, só voltava na outra semana. Arrumei uma loira. Tô na piscina, porta da boate aberta, abria para a piscina, tô na piscina com o Machadão, tomando cerveja, sentado com a loira. Aí chegaram as duas. Daqui a pouco a loira foi no banheiro e não voltou mais. Mas depois eu descobri que a Denise foi lá no banheiro e deu uma prensa na loira, nunca mais vi a loira. E aí eu comecei a namorar, um dia eu tô um dia eu fiz uma coisa que não podia fazer, que era dançar, né? Aí eu tô dançando lá no escurinho. Aí chegou o presidente, a luz tá muito escura. Puta, mijada. Aí daqui a pouco ele se virou pra Simone, que tá dançando comigo. Quando tu foi embora, não esquece de ir com teu irmão. Disse, a filha do presidente. Aí deu compromisso, acabei casando com ela. Casei, né? Aí 4, 5 anos depois, eu casei no final do ano, 1972, casei. Passava lua de mel em Buenos Aires. Cada vez que eu chegava no hotel, ligava uma bomba aqui, uma bomba ali. Passei dali, a bomba não estourou, uma bomba. Na época do terrorismo. Eu sei que 3 anos depois eu tive um filho. Aí fui fazer mestrado em Porto Alegre, porque eu entrei na universidade, precisava ter mestrado. Aí a universidade me mandou para São Paulo, fui para a USP, São Paulo, fazer mestrado. Tinha alguns professores que eu conhecia por causa das palestras que vinham daqui. Conheci outros amigos, outras pessoas. E lá eu tive um filho, depois tive o segundo. Ah, não, eu tive um filho antes de ir. E o segundo eu tive logo. Foi assim. Aí eu já fui com 2 filhos. Empregado a tiracola. Fui morar na rua do Bispo, do lado de 2 colégios. Um colégio feminino na frente e um colégio do Lions Club do lado. E a minha mulher foi terminar a faculdade de assistência social. E eu fui fazer mestrado lá na USP. Eu peguei o conta-fluxo. O pessoal vinha, eu estava indo. Sim. Aí o pessoal estava voltando, eu estava voltando. Né? Na Rio Bolsa. Tá, mas a história começou lá em Capão, vocês estão para São Paulo, mas eles nasceram aqui. Nasceram aqui. Um nasceu na... Ah, tu quer saber? O Rafa e o Dani. Tá. O Rafael nasceu em 1975. Dia 14 de janeiro de 1975. Levou a noite toda para nascer. O médico queria fazer, me esqueci o nome dele, cara. Na época era famoso. Queria fazer cesariana e eu disse assim, mano, vai ficar 15 dias. Aí acabou nascendo 7h30 da manhã. Do lado nasceu outro Rafael. Neto do Fernando Baixo. A minha sogra estava aqui porque era o primeiro filho da minha mulher. A minha sogra, de repente, saiu para ir em algum lugar. Quando voltou, olhou, tinha uma camisa do Avaí pendurada na porta do Rafael, filho do Garofales. Ah? Não é Rafael, é Eduardo. É o Duda. É Eduardo? Eduardo Bastos Garofales. Isso. Eduardo, sempre achei que era Rafael. Não, Eduardo. Tá, virou Figueirense. É Figueirense. Eu tô dizendo, mas o vô botou a camisa do Avaí. Botou lá. Aí a minha sogra saiu, foi no mercado, comprou uma do Inter e botou. Do Inter? Botou do Inter. Aí por causa da avó ele ficou torcedor do Internacional a vida toda. Porque eu não tinha time, meu avô não tinha time, minha mãe não tinha time, ninguém tinha time. Só o meu irmão, mas o meu irmão não era assim desse fanático. Assim. O Zé Paulo? Aí o Rafael, Rafael virou Colorado, por causa da avó. A avó era lá do... Aí passou, em 1977, nasceu o Rafael. Não, o Dani. O Daniel. Só que assim, 7 horas da manhã não. 6 horas da manhã, eu estava morando na Praia do Meio, num edifíciozinho de 4 andares do lado de hoje, que é o Ipo, e do lado da antiga, que é uma farmácia, que é a antiga casa do doutor... aquela diretora da Faculdade de Medicina. Agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Aí, 6 horas da manhã, estou sentindo dor. Aí eu disse, pô, Simone, da outra vez, tu ficasse a noite toda para nascer. Porra, deixa eu dormir mais um pouquinho.
Daqui a pouco, tô sentindo dor, tô sentindo dor, tô sentindo dor. Aí eu desvio, vou me embora antes que tenha fila na ponte. Aí só tinha a Colombo e a outra. Tomara que não tenha engarrafamento. Tinha a Colombo Salles e a Icílio Luz. Só as duas. Aí só. Tomara que não tenha engarrafamento. Quando cheguei, aí a minha irmã trabalhava no jardim esse da Icílio Luz, no negócio do IPUF, POC, um negócio que planejava serviço de transporte coletivo. Desde aquele tempo, a prefeitura estava preocupada com o transporte coletivo e fizeram os projetos que tinham dinheiro. É a mesma coisa. Essa não tem rua, cara, acredita? Não tem rua, vai fazer o quê? Só se passar por cima. Todo mundo mora nos ingleses, ele vem pra cá no mesmo horário. Todo mundo mora na Grande Trindade Lagoa. Vão todo mundo no mesmo horário, não tem como. Sim. Aí, eu passei na avisa pra mãe, que a Regina não tá aí, que a Simone vai ganhar o Daniel. Aí quando eu cheguei na maternidade, botaram ela na maca, eu tô preenchendo a ficha, a enfermeira botou a cara por fora da porta e disse, é um menino, nasceu na maca. Aí eu botei, então bota aí, Daniel Ferreira Brito. Aí eu acabei de preencher, eu fui lá no quarto. Por coincidência, no quarto do Eduardo. Cheguei lá, tinha uma camisa do Grêmio. Pendurada na porta. Disse, como? Porque o meu sogro não gostou da história. Ele é gremista. E que o outro mais velho fosse, o primeiro neto dele, fosse colorado. Aí ele disse, o segundo não pode ser. Como ele trabalhava com remédio, essas coisas todas, conhecia o pessoal das áreas do hospital, ele ligou para alguém da maternidade que se nascesse algum filho do Paulo Brito, da Simone Ferreira Brito, mandou a camisa. Então foi o que o cara fez. Quando o cara soube, foi lá e pendurou. Aí ficou um gremista e outro colorado. Discutiu entre si lá, vamos obrigado. E tem outro detalhe, ele nasceu no dia 8 de agosto de 1977. Eu disse para ele, tem que esperar mais um ano, para tu nascer dia 8 de agosto de 1978. Porque eu sou de 6 de 6, tá? E ele é de 8 de 8. Aí quando chegou em setembro, na semana da pátria, eu fui para Porto Alegre. E eu cheguei lá perto das 8 da noite. Tava uma festa na casa do meu sogro. Tudo bebendo isso que tava. Ia pro campo ver um jogo do Grêmio. Acho que era um campeonato nacional. Quando eu cheguei com o guri, ele passou a mão no colo e foi pro campo. O guri não tinha um mês ainda. A Simone não tem que mamar, azar, não vai pro Grêmio, é gremista. Não vai virar colorado. Foi pro campo, tiraram foto dele lá, sentado na cadeira com o guri no colo. O Daniel. Ele não podia ser o torcedor do time de jeito nenhum, cara. História bonita, né? E aí saiu na 0 hora, tudo foto dele na 0 hora, 2. É coisa fantástica. E aí viraram o Colorado. Agora o que eles gostavam aqui, não sei, talvez pro Jean Loureiro, que time é? Figueirense. Aquela turma dele toda lá, o Timaya, aquela turma toda. A maioria é tudo Figueirense. Esse era amigo do meu irmão, do meu filho mais velho. Timaya, eu lembro do Timaya. Nunca mais encontrei o Timaya. Não sei, mas e o Daniel só foi comigo no campo 2 vezes, para ver o Grêmio jogar aqui. O Grêmio veio jogar, ele pediu para me levar. O Figueirense? O Rafael ia para lá e ia com o Stil ver. Até o do Daniel tem uma coisa mais fantástica, ele quer saber, né? Fala de mim, fala disso aí. A história é fantástica para ele. Ele morreu e para minha irmã disse assim, eu quero ser cremado. Sim, onde é que vai jogar cinza? Aí ele numerou. Na Praia da Avó. Capão? Entre a ilha... Não, a Avó Zezé. Aqui. Entre a ilha dos franceses e a bem na frente da igreja, de Canegeta. A outra parte joga na Praia de Capão na Canoa, que lá eu fui feliz, tenho boas lembranças. O que sobrar, bota no campo do Grêmio, no gramado do Grêmio. Aí aqui fizemos uma festa, a coisa mais linda do mundo, cara. A imagem que eu tenho da moto do meu filho é a coisa mais linda. Uma festa para jogar as cinzas dele dentro d'água. Os amigos dele todos, os meus alunos mais chegados, e os amigos lá da praia, lá os parentes lá tudo da praia. Uma festa lá no Veleiros, pão com linguiça, cerveja à vontade, violão, cantar. Já entramos na lancha do seu René Reitz,
Marcelo dirigindo, fomos lá no meio, entre a ilha e a Praia da Galega, olhamos lá em cima aqui, a minha irmã jogou as cinzas, um pouco, foi embora. Aí pegou um pouco, levou para Porto Alegre, pro Rafael jogar na Praia do Capão. Ele foi lá na beira da praia, jogou e tal, e depois foi para jogar no campo do Grêmio. Isso foi o Daniel, né? Daniel, é o segundo, porque o primeiro, o meu mais velho morreu depois, tá? E quis ser enterrado onde foi enterrado meu avô, quer dizer, lá em Porto Alegre é a Gaveta, né? A Gaveta do avô. Que também tem outra história fantástica. Aí, chegou lá, foi o tio Laércio, que era treinador de futebol de salão, foi treinador da seleção brasileira, casado com a irmã da avó, né, tio avô. Foi o tio Geraldo e o Rafael. Cadeira de roda, está lá no Grêmio. Tem na parte de baixo ali, tu roda o campo todo de cadeira, né, da geral e das sociais. Aí fala nas sociais. Aí o Laércio conhecia o pessoal lá do futebol. Né? Aí veio um cara do Grêmio, um lado da diretoria, e disse, não dá. Não dá para jogar. Por quê? Porque se jogar, todo mundo quer jogar. É igual aqui do Figueirense também. Todo mundo quer jogar. Não tem como jogar. Não tem como. Me desculpa, mas não tem como jogar. Aí o Laércio, tá bem, vamos embora. Aí o Geraldo, tio, né? Não, espera um pouquinho. Eu sou colorado, eu nunca vim aqui no campo. Podemos dar uma volta aí? Tá, vamos dar uma volta. Aí o cara do Grêmio saiu. Eles pegaram a cadeira e empurraram o outro lado. Vocês vão lá para aquele lado lá. Por que para aquele lado? Vamos lá naquele lado. Aí quando chegou na metade do caminho, você já viu para que lado está o vento? O vento está soprando de lá para cá. Aí quando eles chegaram lá na esquina, eles jogaram a cinza para cima, o vento, pum, jogou para dentro do gramado, a cinza. Aí depois do resto, é outra história, que a minha irmã, o último, o que sobrou da cinza do meu filho, foi jogado no Sena, na frente da Torre Eiffel. Em Paris. De dentro do Batom, não é? Batom Musco, não é? Batomush? Isso. Do Batomush. Ô Brito, essa é uma história que você aí está falando dos momentos difíceis, mas com grandes homenagens que acabam se tornando alegres, Isso. mas foi um drama que você viveu na sua vida, né? A doença, Andrei, descoberta. você sabe o seguinte, a dor ensina a gemer, não é isso? Eu fiquei sabendo que o meu filho era portador de distrofia muscular progressiva quando eu estava em São Paulo em 1971, eu fui 79, 80, 81, tá? 1981. Foi quando eles voltaram de Porto Alegre, de avião. Naquele tempo era de avião, voltava de avião. Eu vinha na aeromoça e tal, estou recebendo. Aí eu tinha um telefonema do tio Gentil, que é o médico, diretor casado com a irmã da minha sogra, diretor do Hospital Santo Antônio, que é um hospital infantil, queria falar comigo. Aí ele me descreveu, meu filho era portador de distrofia muscular progressiva. Esse primeiro diagnóstico era o Rafa ou era o Dani? Rafael, mais velho. Mais velho. Tá, porque ele começou a mandar na ponta dos pés e, em vez de quando caía, e dizia que tinha tropeçado. E teve dificuldade para engatinhar e teve dificuldade para se levantar. Entendi. Tá? E subia a escada botando um pé e outro, um pé e outro. Ele não subia de degrau em degrau. Né? Entendi. Um degrau de cada vez. Então tinha um sintoma que a gente achava que fosse hipotomia muscular. Aí eu levava ele pro Ibirapuera para andar de bicicleta comigo. Foi um sacrifício para ele aprender a andar de bicicleta, mas conseguiu. Foi a maior vitória da vida dele, foi a maior cara de felicidade que eu vi da vida dele, foi o dia que ele conseguiu. E aí eu corria e ele de bicicleta andava atrás de mim. Aí descobri que era distrofia. Ou seja, não tinha cura, não tinha mais nada. Os músculos dele iam sendo atrofiados. Aos 10 anos. Aí é o seguinte, aí nesse dia recebi um monte de recado, não acreditar nisso, naquilo, aquilo, não se deixar levar pela emoção e tal. E a Simone ficou sabendo, assim, né, sabendo que ia acontecer. A Denise, aquela que espantou a loira, estava em São Paulo, o pai tinha ido trabalhar em São Paulo, e estava estudando psicologia. E naquela semana eu tinha estudado sobre uma doença neurológica que chamava distrofia muscular. Ela me deu assim, ó, me deu um livro assim, ó, página, deu o número, deu a página 72. Tu lê, mas não mostra para Simone. Aí quando nós chegamos em casa, com os guris e tal, eu fui pro banheiro
e peguei o livro e comecei a ler. A literatura médica e as imagens descreviam como seria a vida do meu filho até os 18 anos, que era a idade presumível que todo portador de distrofia morre. Foi quando eu descobri que qualquer filho com alguma anomalia natural morre antes do que os pais. Porque se eles ficarem vivos, não tem quem cuidar deles. Porque não tem amor nenhum que faça com que... Porque o avô já morreu, a avó já morreu, as avós, os avós. Sim. Então, o resto dos pais... Aí eu descobri isso. Então, por isso que o limite dele, a idade presumível, era 18 anos. Aí eu chorei, aí bateu no coração, aquela dor toda. Aí a Simone... Ei, tá demorando muito. Eu disse, não, já vou. Estou lendo um livro que a Denise me emprestou. Aí, Amaro, tu tem mania de ler no banheiro, né? Lê amanhã. Tá. Aí saí, enxuguei os lábios. Tá, saí. Aí, a partir dali, eu sabia o que ia acontecer com o meu filho mais velho. Então, eu tentei viver com ele da maneira mais... Ou seja, mais normal que pudesse, que ele pudesse ter uma vida mais normal. Ou seja, aos 10 anos ele ia deixar de andar. Ou seja, 3 meses antes eu comprei uma cadeira de roda. Aí ele e o Daniel olhavam a cadeira de roda. Por que é isso? Não, se alguém ficar doente e não puder andar, né? Se eu machucar o pé, porque às vezes eu me machuco. Né? Mas o Daniel ainda não tinha diagnóstico. Não. Aí lá em São Paulo, eu estava estudando na USP, a USP tinha um Instituto de Biologia, e tinha uma doutora chamada doutora Maiana Zatz, que era uma das 5 experts em distrofia no mundo. E um dia nós fomos fazer um aconselhamento genético. E lá tiramos sangue de todo mundo. E ela disse para mim aquilo que eu tinha lido no livro. Que a mulher era transmissora, que o homem era o portador, e que no caso eu não era transmissor, porque eu era uma pessoa de quase 30 e poucos anos, não teria sido afetado. E a minha mulher era transmissora por mutação genética, um gene dela mutado. Sim. Aí tirou sangue do Daniel, e o Daniel tinha uma resistência à dor, não chorava. Tirou sangue, aí o outro abriu um berreiro, o Daniel abriu um berreiro, mas ela tirou um pouquinho de sangue. Uns 15 dias depois ela foi saber o resultado. Aí ela foi que ela disse que eu não era transmissor, que o Daniel era portador, o Rafael era portador, e o Daniel disse, o Daniel, nós tiramos um pouco de sangue, não dá para ver. Como eu trabalhei na malária, a gente tirava uma gota de sangue para saber se o cara tinha malária ou não, né? Sim. Então eu sabia, como sabia antes da Simone por causa do livro, ela só repetiu aquilo que estava no livro para mim, né? Que eu já sabia, mas para a Simone foi bom. Aí, para ver se a gente podia ter um segundo filho. Ter um terceiro filho. Aí eu descobri que uma gota só já era o suficiente. Então eu disse, ela está me poupando ou poupando a Simone. Né? De ter 2, né? De dizer que os 2 são... Até que eu vou perceber pelos sintomas de que ele também é portador. A questão do terceiro filho seria o seguinte. A gente podia engravidar. Se fosse homem, abortava. Porque não ia aguentar ter 3 homens com distrofia muscular progressiva. Um já era um sofrimento, imagina 3. Se tivesse mulher, fazia um exame. Naquele tempo fazia um exame pelo líquido amniótico, não é hoje de ultrassom, né? Fica sabendo que teve gêmeos, né? Antes do tempo. Então naquele tempo tu não sabia. Não sabia. E também tu podia fazer antes de 14 semanas que tu podia fazer o aborto. Se fosse a menina, deixava nascer. Mas com a condição, ela não podia ter filho, porque senão ela ia gerar outro portador de distrofia muscular progressiva. Aí foi a decisão que a gente tomou, e aí eu partia daquele dentro a criar os filhos dentro daquilo que a gente podia, né? Sim. Eu só lamento que o meu casamento se rompeu quando eles ainda não tinham 15 anos. Mas aí o rompimento do cartão não dependia deles. Mas apesar do doutor Maurício ter dito para mim que o casal que tem filho especial não dura. Por quê? Eu tivesse briga com a... Como é que é a Verinha, não? Claudinha? Com a Claudinha? Já. Já, sim, as briguinhas. Assim, aquela briguinha de...
Vai deixar o sapato ali, ou né, o tapetinho do banheiro, sabe? Ou não baixar a tampa do banheiro, sabe? Briguinha assim, esqueceu, sabe? Sim. Aí nessas briguinhas, às vezes elas se alteram um pouquinho, né? Aí quando tem filho especial, um coloca a culpa no outro, né? E aí quando tu coloca uma culpa no outro, é uma merda. Entendi. Yes. Mas resumindo essa história dramática da sua vida, eles viveram muito mais que os 18 anos. Ah, sim. Aí é o seguinte. Essa idade limite está na literatura. Só que por algum motivo que a gente não sabe, o Daniel, que era o mais moço, viveu a 30 ou 32 anos de idade. E o Rafael quase o dobro. Porque o Rafael viveu até os 35, com 18 a 36, né? Quase que ele viveu o dobro. E isso já foi uma grande vitória. E o Daniel tem 1, 2, 3, 4. Viveu não ao mesmo tempo, né? Viveu com a namorada, a Márcia, muito tempo. Depois amou mais 2. E o Rafael foi morar em Capão da Canoa. Lá foi candidato a vereador. Não foi eleito por causa de 100 votos. Mas eles contrariaram a medicina. Viveram mais. Em parte, né? Viveram mais. Mas aí, a partir dos 18 anos, tu te desperta a angústia do tempo. Tá? A angústia do tempo. Tu sabe que a pessoa vai morrer a partir dos 18 anos. Então, vai ser amanhã. Não é, vai ser na semana que vem. Não é, vai ser no mês que vem. Não, vai ser. Aí tu larga de mão. Mas aquela angústia fica esperando que ele morra. Tá? Eu estava contando agora pro Dr. Oswaldo, que é da turma de basquete, porque teve uma menina agora que mandaram desligar a máquina, o juiz mandou desligar a máquina. Sim. Quando o Daniel morreu, ele foi pro hospital infantil da Unimed, e no dia de noite, e no dia seguinte o médico que entrou de plantão telefonou de forma até meia, vou dizer, ignorante. Tem que levar ele para UTI, porque o médico não gosta que paciente morra na mão dele, né? E ele sabia que meu filho ia morrer por insuficiência respiratória. Aí ele veio para uma clínica ali atrás do Bem Bolado. Sim. Tá? Aí foi lá na UTI, por indicação do doutor Armando da Câmpora. Aí internei ele lá. Aí o médico examinou, botou aquele músculo. Só que eu já tinha observado que lá na Unimed, na noite que ele entrou, na manhã que eu fui buscá-lo, e depois que eu estava na clínica, tem uns números, uma televisãozinha que vai botar um número assim, 88 é a tua capacidade de oxigenação. Tu respira e tu tem que 100%, ele já estava em 88. Quando eu fui buscar no outro dia, já estava em 60. Quando eu botei lá na clínica, já estava em 50, ou seja, não aumentava, baixava. Eu sabia que ele... Tanto como o Maurício também, quando eu soube que tu tinha levado o filho para UTI, eu sabia que dentro de 2 horas teu filho ia morrer. Aí o médico chegou para mim e disse, não tem solução, seu Brito. Doutor, já sei, isso não tem solução. Estava eu, a Simone e o parceiro da Simone na época, o Erline. Aí ele assim, só te botar na máquina. Doutor, se botar na máquina, ele vai melhorar? Não, só vai manter ele vivo. Ou seja, enquanto a máquina, ele respirar pela máquina, ele vai manter vivo, isso, tá. Vai levar para casa com a máquina ou vai ficar aqui o tempo todo na máquina? Vai ficar ocupando o leito da UTI na máquina. E depois, se eu quiser tirar da máquina, só com autorização de um juiz de direito. Doutor, então não coloca na máquina. Aí olhou para a Simone também, não coloca. Não tinha jeito. Porque morrer, está morrendo, né? Porque ele vai ressuscitar, esperar que ele viva sem nenhuma possibilidade de viver. Aí 2 horas depois eu desci para ir em casa trocar de roupa, me arrumar. Quando eu voltei, ele estava morto. E os amigos tudo em volta lá. Já o Rafael foi o contrário. O Rafael foi o coração, entrou, pum. Não teve nem chance de ressuscitar.
Que lições a vida te trouxe com essas experiências com o Rafael e com o Daniel? O Vanderlei, não sei se tu fica mais sensível ou menos sensível, eu não sei. Eu não tenho essa coisa. Talvez a lição que eu tenha vá desagradar quem me ouve. Eu detesto que as pessoas se façam de vítima. Tá? Eu nunca me senti vítima. Eu nunca culpei ninguém. Tem até um texto do Archer, o jogador de tênis. Quer dizer, mas tinha que ser tu. E ele dizia assim, quando eu comecei a jogar tênis com 5 anos de idade, tinha 5 milhões de crianças no mundo jogando tênis. Quando eu virei profissional, tinha 500 mil jogadores jogando tênis profissionalmente. Quando eu fui o primeiro do mundo a ganhar o US Open, por que fui eu e não os outros? Então, não sabe. Por que eu sou vítima? Por que eu quero justificar para os outros que eu sou vítima, querer que tenha pena de mim? Não, sabe, essa pena, ter pena da pessoa, ter dó da pessoa, eu acho que é o pior sentimento que tu possa sentir de alguém. De chegar para dizer, pô, coitadinho do Vanderlei. Não espero nunca dizer isso para ti. Sim. Coitadinho do Vanderlei. Tá? Assim como ter um casal de gêmeos é fantástico. É um casal fantástico. Sim. Outra coisa é ter um gêmeo do mesmo gêmeo do mesmo gênero, né? O univitelino. Porque eu tenho uma irmã e hoje eu estava perguntando para a Derli, que vai lá em casa 2 vezes por semana. Derli, tu tens irmão? Ela tem. O teu irmão é tão querido assim como eu sou para minha irmã. Se tu já briga com a mulher que tu ama, imagina com a tua irmã como é que é. Então, mas ele faz parte da vida. Faz parte da mas vida. Eu detesto essa coisa de ser vítima, tá? Eu não sou vítima. Ô Brito, nós estamos com um tempo curto, mas eu tenho um bate-bola rápido contigo aqui. Universidade Federal, o que representou na tua vida? Olha, eu acho que foi uma coisa fantástica. O Moacir me chamou, eu, César Valente, junto com a professora Aurora Goulart e junto com o professor professor escritor, me deu um branco agora, Sérgio, lá de, como é que eu vou me esquecer o nome dele, cara? Fantástico, meu professor de espanhol, de português. Depois eu lembro o nome dele. Para formar um grupo para estudar a implantação do curso de jornalismo, que já tinham 2 projetos. O primeiro foi negado, o segundo foi o Zigueli que liderou e determinou que não havia mercado. Só que quando nós criamos isso, já tinha um mercado. Hoje talvez não tenha mais mercado, mas na época tinha bastante mercado. Celestino Sacchetti, professor Aurora Goulart, Celestino Sacchetti, César Valente, eu e o Moacir Pereira coordenando. Aí criamos um curso em 1979. Eu acho que foi um prêmio pelo ter estudado jornalismo. Né? Porque naquele tempo o pessoal era autodidata. Talvez se aprendesse como se aprende ainda na redação, e todo estudante de jornalismo que sai da faculdade ainda vai aprender a ser jornalista na redação, na conversa com os mais velhos. Você continua ensinando como grande amigo e grande professor. Continua. E hoje a gente vê os profissionais de comunicação se preparando para exercerem cargos em assessorias. E não... Eu ainda peguei, saí da universidade e fui para segurar microfone, rádio, televisão e jornal. Aí hoje é o seguinte, essa coisa da assessoria se confunde com relações públicas, né? Na verdade, são relações públicas. Sim. E tu precisa de um redator, tu precisa de um fotógrafo, tu precisa de um cara que tem a comunicação, então, para fazer isso aí. Porque a função de jornalista, hoje em dia, ela deixou de existir. Hoje é influencer. Qualquer um pode pegar um telefone, um espaço, e ele acaba se tornando... Ele acaba tendo mais ouvintes, e acaba tendo mais audiência. Leitores. A palavra é audiência. Ele tem mais audiência do que qualquer jornal. Tá? A CBN tinha 8 mil pessoas por hora naquele programa Debate Diário, que aí tu fosse lá trabalhar com a gente.
Então, 8 mil. Já. Hoje tem gente com 8 milhões, com 2 milhões, com 3 milhões. Com 3. Então, ó, e todo mundo está toda hora ligado no telefone, ninguém está ligado mais. Rádio pouco escuta, jornal não tem mais impresso. Então hoje a influência, então, a função de jornalista, agora tem que ensinar as pessoas a ter ética, a ter honestidade, para não estar fazendo fake news, aprender a escrever, muitos não sabem, aprender a editar, e aprender a selecionar o que é informação, o que não é informação. Mas hoje está muito mais preocupado se está usando brinco ou se está usando cabelo diferente. Então... E o grande compromisso que o jornalismo tem, o que muda na vida das pessoas, o que a gente escreve e fala. Esse é o grande compromisso. Eu acho que o grande compromisso é o seguinte: primeiro, a Constituição. Tá? A Constituição, jornalismo. Tu tem um compromisso com a Constituição. Eu me lembro que nós não podíamos levantar nenhuma bandeira. Hoje, se tu olhar na mídia nacional, tem mais militante, seja de um lado ou de outro, do que jornalista. Perfeito. Certo? Segundo, tu tem compromisso com a instituição. Segundo, tu tem compromisso com a tua profissão, jornalista, tá? Então, tu tem que, igual médico, tem que fazer valer a função de médico. Segundo, tu tem que ter uma responsabilidade com a tua família, tá? Tu não pode, então, e com a sociedade que te dá esse direito de exercer essa função. Brito, e a tua experiência na Espanha? Ô Vandré, eu fui para a Espanha fazer um curso de doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona. Eu fiz contato, me inscrevi, fiz uma seleção, fui aprovado, recebi a carta de aceitação, elaborei um projeto de tese que chamava-se a imprensa e a administração do futebol no mundo. A partir de lá. Esse projeto de tese, eu vendo hoje, eu fui muito mal escrito, muito mal elaborado, muito mal argumentado. Muito mal argumentado. Apresentei para a CAF não aprovou. Apresentei para o CNPq não aprovou. Eu acho que por causa da palavra futebol, entendeu? Sim. Acho que a palavra futebol, entretenimento. Eu acho que não tinham consciência dessa coisa. Aí encaminhei para a FIFA, para o João Avelange. O João Avelange me respondeu dizendo que não tinha dotação orçamentária para isso. E que ia tentar, nos próximos orçamentos da FIFA, incluir uma alíquota, como é? Não. Uma verba. É. E ficou nisso? Uma dotação. Não ficou, não. Não ficou. Não ficou 5 anos depois ele criou. Eu vou dizer por quê. Até hoje eu sinto orgulho e faço questão de dizer que a semente fui eu que plantei. Olha, eu recebi uma carta dele, eu tenho até hoje uma carta fantástica. Já botasse no E quadro? todo ano, quando ele foi presente, eu recebia no dia de Natal, na época de Natal, um brinde da coisa e um cartão de Natal muito bem, que todo mundo recebe. Eu digo todo mundo, é o mundo todo recebe. Sim. Todas as federações, presidentes, Sim. eu recebi. As entidades desportivas. E aí eu fiquei lá, na verdade, 3 meses. Porque a solução que eu encontrei para sobreviver era um dinheiro que eu tinha aplicado aqui e que o meu irmão, que trabalhava no banco, me remeteria para lá quando eu precisasse, além do que eu recebia pela universidade, que na verdade era 49% do salário que eu tinha na universidade. Porque os outros 51% eram para os meus filhos. Entendi. Então eu recebia só 49%. E aí eu tinha que ter aluguel, comer, né? E sobreviver. Aí eu achei, através dos companheiros, fazer free para a agência do Globo e para a agência do Estadão. Entendi. A do Globo, o cara que eu tinha encontrado foi ser correspondente na Itália e me deixou com o pincel na mão. Tirou as caras. E o cara do Estadão, então, trabalhei muito no Estadão, fiz muita matéria boa pro Estadão. Matéria de pra capa. Mas só que o Sarney, quando era presidente, determinou que não podia ser remetido para o exterior nenhum dinheiro além daquilo que estava no olerite, no teu conta-cheque. Sim. E uma vez o Arizinho, que estava fazendo mestrado lá em Alnares, pro BESC, me convidou para ir numa festa de... Eu estava lá para fazer uma matéria com o Baltazar, numa festa do pessoal que estava fazendo um tipo de um exame de seleção para fazer mestrado lá na Alcalá de Henares. E aí nós fomos na festa, na hora cada um tinha que pagar o seu, né? Aí os caras da Venezuela, México,
tinha um ou dois, México, cada um de cada país desse da América Latina, todo mundo pegou o cartão e passou o cartão. Aí quando chegou eu e o Ari, eu olhei por ele, eles têm cartão de crédito, nós não temos. Era proibido ter cartão, proibido, não é que não tinha, era proibido pelo governo ter cartão de crédito por causa da inflação. E aí nós tínhamos que pagar com o que se chamava em efetivo. Nesses 3 meses, eu fazia free para o Estadão. Sim. Então eu fiz free sobre fumo, que eles só fumavam o puro, que era aquele fumo preto. Aí teve uma fábrica dessa americana, agora começou a investir, botou o fumo, o que eles chamavam rúbio, que é aquele amarelo, fumo de cigarro. Quem fumou sabe disso. Aí eu fiz matéria sobre isso, descobri que a plantação de fumo e a transformação de fumo em cigarro e charuto era estatal, era de autorização do governo, e que era o plantado, colhido e coisa nas Ilhas Canárias, não era no continente. No continente era girassol, forragem e aquela azeite, oliva. Sim. Depois fiz um sobre design. Depois, essa do fumo fantástico, porque um aluno meu que era editor no Estadão brigou a tarde toda por título que eu sugeri. A Espanha está perdendo seu cheiro de negro. E os caras achavam que era racista. Só que eu explicava que era o cheiro do fumo negro. Né? E aí ele ligou, ficou subentendido? Aí quem tivesse a cabeça ruim levava pelo outro lado. Ô Brito, e... Aí tive que vir embora porque passei 2 dias sem receber dinheiro. E... 2 dias sem dinheiro, quer dizer. A carreira como escritor? Algumas obras lançadas já, né? Eu estou trabalhando em outro livro. E o meu vai acabando. Eu tenho que fazer, senão daqui a pouco não vai dar tempo. Essas histórias que eu estou te contando são histórias que já estão na sequência do livro. Da cinza do meu filho. Minha irmã com a mão numa pirâmide, eu achava que era no Muro das Lamentações. Ela disse, não, isso aqui é na pirâmide. O que está fazendo? Está jogando um pouquinho de cinza do Daniel. Aí, isso aí... Mas já veio a obra do Roberto Alves... O primeiro foi do Roberto e eu empurrei com a barriga durante 5 anos. Tá? Porque ele queria que eu achasse uma maneira de publicar um TCC da Georgia Brolin. TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E aí o Carlos Eduardo Lino, Cacau Lino, disse, Brito, isso aí não dá 15 linhas, não dá 15 páginas. Tu vai ter que ampliar isso aí. Aí eu comecei, mas como é que é? E eu comecei a achava difícil. E fui. Tem que entrevistar as pessoas, né? Um monte de coisa. E cuidar também por causa da vida da pessoa que tu tá biografando. Sim. Aí ele veio depois de 5 anos, o Roberto Cici, acabei escrevendo o livro do Roberto, que para felicidade minha, só um livro do Paulo Bornhausen vendeu mais do que o meu no lançamento. Isso se justifica. O Paulo fez uma festa, um jantar, boca livre, no centro de convenções, e além do aspecto político, ele vendeu mais livros do que eu, 100 livros a mais do que eu. Paulo Conde Bornhausen. Paulo Conde Bornhausen, isso. Foi o que vendeu, segundo o Estado. Aí depois veio o Lauro Búrico. Lauro José Búrico. Aí foi outra briga. Porque o Lauro, eu vou escrever coisa que tu não gosta, e eu te conheço desde o tempo que eu era jornalista, que tu me dizia uma coisa no campo, eu escrevia, tu ia pra rádio dizer que não era nada daquilo que tu disse pra mim. Né? Porque a repercussão era diferente do que tu esperava. Como é que eu vou escrever contigo? Não, aí veio o Laurinho. Não, o pai precisa. Pô, não pode morrer. Aí veio o Roberto, pô, tem isso que fazer, não sei o quê. Aí vem aquela pressão, né? Sim. Aí eu peguei e vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o livro e nós vamos contigo e com o Laurinho. O que é que nós vamos decidir? Aí tá. Isso aqui não vai. Como não vai? Vai. Não vai, vai. Igual o Roberto uma vez lá na TV Cultura. Não vai, então faz tu. É isso? Faz tu. Não, então vai, então vai. Mas tem isso aqui que pode afetar. Tá, então vamos ver o que é que nós podemos mexer aqui. Tá, podemos... Aí foi assim, foi feito. Só que no Lauro, eu acho que eu cometi um erro por falta de uma pessoa que me desse, que eu pudesse me apoiar, assim. Nesse agora que eu estou escrevendo,
eu tenho apoio do Evaldo Vilerdim, tá? Sim. Nós estamos discutindo, isso aqui vai, isso não vai. Aí ele disse, Brito, isso aqui é melhor jogar fora. Vou jogar fora e o Alberto não tem nem que discutir com nós dois. Tá? Isso aqui tá fraco, isso aqui não sei o que. No Lauro eu fiz duas coisas erradas. Primeiro, é que eu descrevi a região de Criciúma. Eu me estendi muito, eu devia ter sido mais sintético. Objetivo. E a outra foi a história do futebol da região, a Liga Região Mineira, que também me estendi muito e devia ser. Eu devia ter deixado só a história do Lauro. Entendi. Que era fantástico, né? Eu acho que seria mais interessante. Mas mesmo assim foi um livro que valeu a pena. Os filhos até hoje são gratos por isso. Os parentes são gratos por isso. E a festa que a gente fez lá em Criciúma, que eu nunca vi tanto burgo na minha vida. Mas o mundo do futebol também agradeceu, né? Porque o Lauro deixou o seu legado. Lauro Burgo. Aqui, ó, tem ensinamentos do futebol que eu não vejo, que eu hoje vejo, não só os caras comentando, eles não sabem o que estão comentando, como decisões de treinadores. Tu tem visto o jogo do Fluminense? Tenho visto. Tu tem visto que o Fluminense está jogando com o Marcelo no lateral esquerdo, né? Sim. Tu sabe que o Marcelo não vai pela linha de fundo. Meio. Ele vai pro meio, é isso. Paulo Baia fazia assim no Criciúma. É? Aquele time campeão da Série B. Agora Lá. tu imagina o seguinte, o Lauro Burgo, o Pinga só vai pro meio, porque o Pinga não tem velocidade, não tem explosão. Eu tenho o Marcos na ponta direita, com velocidade. Então o Pinga, quando chega no meio de campo, ele vai pro meio. Aí ele combina com 8 e combina com o Marcos. Faz um triângulo com o Marcos em cima de um lateral de 4 zagueiros. Marcos, no caso, Marcos Cavalo. Marcos Cavalo, tá? Marcos Cavalo. E o Pinga vai pro meio. Quando o adversário retoma a bola, eu tenho mais um homem no meio de campo. Ah, mas se jogar na costa do Pingo, o volante cobre. O lateral cobre. O volante, o primeiro volante? Não. O lateral não, como é o zagueiro da direita, cobre. E o 5 vem pro lugar do zagueiro. Tá? Sim. E o Casagrande fica e o Moenda fica no meio. Aí, isso aí faz quase 50 anos. É. Tá? Quase 50. A outra era assim. Naquele tempo o goleiro pegava a bola e dava um chutão, né? Não saía jogando. Só saía jogando, foi com o Telê. Depois o Guardiola deu vida a isso. Tá? Sim. A saída de trás do goleiro. E eu li outro dia, não me lembro de quem, alguma coisa assim, que saía jogando de trás, era maconha. Aí o goleiro dava um chutão. Os campos não eram padronizados, tinha uns campos maiores, outros menores, né? Aí ele dizia assim, ele gritava pro zagueiro, aqui, ele só alcança até aqui. Daqui para trás não quero zagueiro nenhum. E depois é o seguinte, no segundo tempo ele vai ter cansado, não vai chegar aqui. Então eu quero um zagueiro daqui nessa linha onde ele alcança. Se ele sair jogando lá de trás, os homens da frente dificultam, sem fazer falta. Assim, hoje, o goleiro pega a bola, os zagueiros estão colados na área do... Né? Não. Isso é fantástico, pô. Não tem, pô? Ô, Brito, pra gente fechar, o que será o amanhã? Ontem eu fiz uma nota, não sei se eu publiquei, eu acho que não publiquei hoje, vou deixar para outra coluna. Que eu dizia assim, se eu soubesse que as pessoas... Quanto é que vai ser o jogo, Brito? Será que o Figueirense ganha? Será que o Avaí ganha? Será que o Avaí não cai? Sabe, né? O Avaí não cai, será que o Figueirense sobe? Será que o Figueirense sai dessa situação? Será que o Botafogo vai ser campeão? Então, primeiro deixa eu te explicar. Palmeiras, Botafogo, quem é que está mais atrás? Grêmio, Bragantino, desses 4 vai ser o campeão. Mas se eu soubesse o que vai acontecer no futuro, eu diria, vai ser esse? Não tem como saber. Não tem uma velha máxima que diz assim, se tu disser o que vai acontecer amanhã, Deus dá risada. Deus dá risada. Deus é que determina o que vai acontecer amanhã, não para algumas pessoas. Mas para mim é o destino o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas quando chove os caras fazem previsão. Não, mas isso aí ou seja, a chuva já está vindo. Então eu vou melhorar a pergunta para a gente fechar. O que o Brito espera para esse momento final da vida? Eu não tenho mais futuro, cara. Eu só tenho dia a dia e hora a hora. Eu tô na lista de espera. Eu tô na fila.
Se tu vê o meu telefone aqui, a lista de amigos que morreram da pandemia para cá, tu fica impressionado. A avó da minha esposa que dizia assim, eu tô na reta. Não, tô na fila. Eu conto uma piada, eu não cheguei a falar isso para ele. Quando o Miguel estava lá em Biguaçu, tu estava lá, né? Me viste lá. Não sei se tu viste, o Roberto estava lá do caixão, todo constrito, né? Sei que ele perdeu um amigo, né? Perdeu um amigo. E nós dois perdemos um amigo, né? Eu conto uma história que é meio maldosa, mas eu não contei para ele. Que eu cheguei perto dele, botei a mão no ombro e disse, Miguel, ô Roberto, uma pena, né? Aí ele lamenta, né? Aquela lamenta. Mas ele sacaneou a gente. Como sacaneou? Ele furou a fila. Porque pela idade... Pela idade ele é o mais novo de vocês três. Mas também... Não, era o do meio. Do meio. Ele é o primeiro pela fila, do Roberto. Mas, lamentavelmente ele teve um problema de insuficiência respiratória. Então não fura a fila do Roberto, hein? Não, ele não sabe. A vida... Sabe. Mas nós estamos com saúde aí, Roberto. Ter saúde e felicidade. Mas a gente não sabe quando vai acontecer, né? Meu pai, por exemplo, tinha uma saúde de ferro. Ele morreu assim, de repente. Meu irmão bateu. Outro dia, quem é? O Chico Koneski, que foi jornalista, aluno nosso. Lembro dele. Acho que trabalhou na prefeitura. Na prefeitura. Como é que o Chico morreu? Brito. Ele deitou no outro dia de manhã. Estava morto. Morreu dormindo. Assim eu queria. Tá? Assim eu queria. Morrer dormindo. Sem sofrer e sem fazer, sem incomodar os outros. Brito, muito obrigado. Uma grande entrevista, uma grande conversa. Vanderlei, obrigado. Assim, é o seguinte, só para terminar. Tu veio falar da minha juventude, é completamente diferente de agora. Tu veio falar dos esportes, é completamente diferente, porque o esporte hoje não está no campo, está na TV. Tu veio falar do curso de jornalismo, já expliquei porque que não é. Tu veio falar da mídia, é completamente diferente. Tu veio falar do respeito aos antepassados, é completamente diferente. Tu veio me recordar da minha infância, do lugar onde eu nasci, o lugar onde eu nasci, e o lugar onde eu me criei. Tanto lá no Rio de Janeiro, a Vila Cosma não mudou muito. Mudou sim, porque não tem mais muro, não tem mais jardim. É o muro que tampa a casa. O muro que tampa a casa. Então está tudo diferente da minha vida. Então, o meu mundo não existe mais. Não tem como querer lamentar, mas não existe mais. Então, o mundo é de cada geração. O mundo do teu filho vai ser completamente diferente do teu, não tem como. Sem dúvida. Só espero que não seja tão proibido. Não seja tão proibido. Apesar da gente não poder ir a um filme de 18 anos, apesar da gente não poder andar na rua depois das 10 da noite, senão o seu Eugênio Dutra, o pai do Liquinho, prendia a gente até que podia vadiar um pouco, mas é completamente diferente. Não tem a vida de cada geração completamente diferente. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço o prazer, espero que os teus ouvintes, não, como é o teu... Telespectadores. Não é também não é espectadores que eu sou. Seguidores. Seguidores. Audiência. A palavra correta é audiência, tá? Porque independe do meio que tu possa transmitir, é a audiência que importa. Maravilha. Esse foi o jornalista Paulo Brito, aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Você acompanha os cortes no Instagram e também o episódio completo no canal aberto da TV Câmara. Lembrando que a responsabilidade técnica ficou a cargo do Lucas Gonçalves e também do Ismael Souza. E a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.